já caminhando agora para a parte mais final da aula, que eu também vou dividir em alguns segmentos para vocês poderem retomar isoladamente, nós vamos estudar a coluna vertebral. Tá? A coluna vertebral é um conjunto de ossos bastante especializado, bastante interessante de estudar, tá? E elas têm características bastante específicas em cada região, é uma parte bem gostosa do esqueleto axial, tá? A coluna, ela vai desde a cabeça até a região do nosso osso do quadril, né, lá da pelve. Então, ela vai passar aí por várias regiões, desde a região do pescoço até a região do tórax, do abdômen, da pelve. Então, com isso, ela vai ser uma estrutura que vai interligar essas partes. Então, ela vai ter regiões. Tá? A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões. A região mais superior de todas, né, lá no pescoço, é a região cervical. Tá? A região cervical, ela vai ter, pega o seu caderno aí e faz uma tabelinha, né, assim, ó, com região, aí você coloca lá número de vértebras e faz uma coluna para a gente colocar as características, tá? Que eu vou ditar, durante a aula eu vou citar cada uma dessas características, tá? Então, coloca lá, região, número de vértebras e características. E aí você vai anotando, faz essa tabelinha e a gente vai anotando no decorrer da aula, ok? Combinado? Então, a primeira região lá, a gente coloca lá a região cervical. A região cervical, ela vai ser formada por 7 vértebras. Como a região cervical começa com C, olha, a gente vai nomear essas vértebras, ou numerar essas vértebras com números romanos, olha, de C1 a C7, tá? C1 a C7. A região cervical, a gente pode fazer uma associação, para lembrar o nome dela, com se a gente sofrer um acidente, por exemplo, e chamar lá o corpo de bombeiros. Virão os bombeiros, lindos, maravilhosos, para nos salvar, e a primeira coisa que eles vão fazer vai ser colocar um colar ao redor dessa região tão nobre que é a região cervical. Ah, então, ela é a primeira região. E ela tem características tão marcantes, e ela tem vértebras, algumas tão diferentes, que mesmo a gente nomeando todas como C1 a C7, né, numerando elas na sequência, da primeira até a sétima vértebra, então aqui 7 de C1 a C7, a C1 vai receber um nome especial. A gente chamar ela de C1 e também chamá-la de Atlas. E a C2, devido às suas características, nós vamos chamar de Axis, ok? Então, vamos estudar um pouquinho a região cervical. Deixa aí as características em aberto que a gente vai completar daqui a pouco, tá? A segunda região vai ser a torácica, a terceira lombar, a quarta sacral e a quinta coxígea. Mas a gente vai retomar essas regiões daqui a pouquinho. Vamos estudar, então, a cervical. Então, vamos lá. Relembrando aqui, então aqui, ó, cervical com 7 vértebras, certo? C1 a C7, tá? Então, essa região mais superior aqui, ó, cervical. E quando a gente olha a coluna como um todo, a gente para e fala assim, professora, por que algumas delas estão retas, algumas imagens estão retas e ela está torta, né? Quando a gente olha a coluna numa vista anterior ou posterior, ela tem que ser mais retilínea, tá? Ela tem que ser um pouco mais retilínea, porque senão seria qualquer desvio lateral da coluna, a gente chama de escoliose. Quando a gente parte para uma vista lateral, aí essa coluna ela vai apresentar, olha, curvaturas, que também recebem nomes, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente chama de lordose cervical, que aqui é a parte anterior do corpo, aqui é a parte posterior, tá? Então, quando a curvatura está para frente, ó, a gente chama de lordose, aqui na região cervical, aqui lordose, que a gente chama de lordose lombar, né, que é uma das regiões, e aqui, olha, quando a curvatura está mais voltada para a região posterior, a gente chama de cifose, tá? Cifose, tá? Cifose aqui torácica e aqui a gente também vai ter uma cifose sacrocoxígea, tá? Então aqui em cima a gente tem a lordose
quando a curvatura está para frente, e quando a curvatura está mais posterior, a gente chama de cifose. Deu para entender? Mas a gente não vai cobrar isso de vocês, tá? Aqui da turma da biomedicina e da farmácia. A turma da fisioterapia, da enfermagem, a gente cobra um pouquinho mais isso, tá? Mas é importante vocês saberem, principalmente quando a gente está falando de exame de imagem, tá? Então é importante saber isso aqui, ó. Lordose cervical, lordose lombar, cifose torácica, cifose sacrococcígea, certo? Então vamos às características das vértebras cervicais. Então, como eu falei lá há pouquinho para vocês, a primeira vértebra cervical, ela recebe o nome de atlas e a segunda chama-se axis. Nós vamos falar primeiro das características que são comuns a todas. Anotem aí. A primeira característica, que é comum a todas as vértebras cervicais, é que elas possuem 3 forames. Possuem 3 forames. Anotou? Olha aqui agora. Todas as vértebras vão ter esse forame central aqui, tá? Chamado de forame vertebral. Se vocês olharem no roteiro de vocês aí, vai ver. Então, aqui, ó, forame central. Só nas vértebras cervicais que nós vamos ter esses 2 forames aqui, ó, chamados de forames transversários, tá? Forames transversários. Tudo bem? Então, só nas vértebras cervicais que nós vamos ter, olha, 1 forame, 2 forames, 3 forames, tá? Só nas vértebras cervicais. Então, essa é a primeira característica. Olhou uma vértebra lá no laboratório, tem 3 forames, é uma vértebra cervical, certo? Anotou aí? Ótimo. Segunda característica, corpo vertebral pequeno. Se vocês pegarem o roteiro prático de vocês, vocês vão ver aí que nas vértebras nós temos as partes típicas de uma vértebra. As vértebras, na região mais anterior, tem aqui, olha, uma massa óssea que a gente denomina de corpo. No caso das vértebras cervicais, esse corpo ele é pequeno, tá? Olha nessa aqui, ó, a gente quase nem tem corpo. Essa aqui, o corpo tem uma saliência para cima, a gente vai ver daqui a pouco elas, tá? Mas nas vértebras cervicais, o corpo é pequeno. Terceira característica, processo espinhoso bífido. Processo espinhoso bífido, ou seja, bipartido, tá? Então, o processo espinhoso é essa saliência mais posterior aqui, presente na maioria das vértebras. E nas vértebras cervicais, a gente vai ver que ele tem na torácica, na lombar, tá? Nas vértebras cervicais, a maioria deles é bífido, tá? Pode ser único, pode, mas é uma característica bastante interessante das vértebras cervicais. Mas você olhou uma vértebra, tem 3 forames, ela é cervical, acabou, não tem chorumelas, tá? Ela é cervical. Essas são as principais características que demonstram para a gente aí que uma vértebra é cervical. Agora, dentro das cervicais, eu falei para vocês que tinham 2 especiais, né? A C1, que é o atlas, e a C2, que é o axis. O atlas é essa aqui, ó, tá? Que quase nem tem corpo, já tem 2 arcos, ó, um arco anterior e arco posterior. O processo espinhoso dela é quase inexistente, né? Ó, ela tem o processo transverso, que é uma outra estrutura que todas as vértebras têm. O processo transverso dela, ó, aqui, ele é bem saliente, ó lá, o forame transversário, tá? Esse é o atlas, ela é uma vértebra mais achatada, a gente vai ver daqui a pouquinho no 3D, ela praticamente não tem corpo e ela é que sustenta, que apoia lá o osso occipital, tá? Lá do crânio. Ela recebe esse nome, Atlas, devido, você coloca lá depois no Google, Deus Atlas, né? É um deus que, segundo a mitologia, ele sustentava a terra lá nos seus ombros, tá? Então, é como se ele estivesse sustentando a nossa cabeça, daí o nome Atlas, tá? E a vértebra C2, que é a axis, ela recebe esse nome, axis, lembra quando a gente falou lá? Axis quer dizer eixo. Como ela tem esse eixo aqui, ó, central, aí o nome dela é axis, tá? Então, e ela tem a característica que nenhuma outra vértebra cervical tem esse dente aqui superior, tá? Então, essa é a C2, axis, porque elas têm essas características bastante marcantes aí, tá? Essas são as vértebras cervicais. Quando a gente olha aqui, olha,
no nosso amigo 3D, ó, a primeira vértebra de todas lá, ó, que está sustentando a cabeça, é o Atlas, tá? Vamos isolar ele aqui, ó. Então, é uma vértebra, olha, que ela quase não tem corpo, tá vendo? Olha, no processo transverso dela, a gente tem os dois forames transversários, ó, o forame central, né? Grande, certo? É o Atlas, ó. Ela é bem diferente de todas as outras. A segunda, ó, que tem lá o dente, certo? No corpo, onde seria o corpo dela, mais anterior, é a axis, tá? É a segunda vértebra cervical. Também lá, ó, com o forame no processo transverso, processo espinhoso lá bífido, certo? Ó, o forame vertebral. Essa é a C2, que é o axis. As outras vértebras cervicais, ó, qualquer uma que a gente pegar, vamos pegar aqui uma C4. Ó, a gente pega ela aqui, olha, processo espinhoso bífido, tá vendo? Processo transverso com o forame transversário. Olha, aqui a gente já consegue ver o corpo da vértebra, né? Ó, processo espinhoso, lá o processo transverso com o forame vertebral, certo? Então, essas são as vértebras cervicais, ok? Daqui a pouquinho a gente continua a nossa aula, então.